Você, você quando esteve em Recife, na Fliporto, eu me lembro que apesar de você, na época era o de Praga, né, que você estava... Eu estava a lançar os anagramas da Varsóvia nessa Varsóvia. Que até você me deu uma cópia autografada, mas daí eu cheguei alguém em São Paulo e alguém me levou a cópia autografada. Depois a gente vai autografar outro. Mas eu lembro que a tua fala lá no Porto foi a partir de um vídeo. Eu queria também que você comentasse, aproveitando, a gente está também aqui na televisão da PUC, na televisão Shalom da comunidade judaica, né? Como você está vendo, você é uma pessoa que veio do mundo acadêmico e hoje em dia a gente te recebe, ele nem gosta que chama de professor Richard, mas chama ele de Richard, né? Você é recebido como um escritor, né, aqui no Brasil, e você apresentou lá um vídeo, eu lembro, muito interessante, não sei se está disponível na internet ou não. Existe uma cópia no Brasil e se calhar mais tarde a gente pode tornar mais disponível e acessível o Porque vídeo. é um vídeo meio que eu lembro, né? Eu assisti só uma vez, né? Com o espelho cabalista. Mais ou menos isso. Então, como você vê hoje em dia essa questão como escritor agora, bastante, né, estabelecido como escritor, essa questão, muita gente tem medo, né, de que as multimídias, essas coisas, vá prejudicar a escrita no futuro, né? Você que é uma pessoa que já transitou para uma outra linguagem, sim, que não é escrita, né, mas foi um roteiro, você fez o roteiro, né? Fiz. E acabou virando uma produção muito bonita, que eu lembro. Conta para nós um pouco, acho que nem todo mundo conhece. Eu escrevi um conto por volta de 1990 sobre um espelho lento. O que é um espelho lento? Não vou contar a história do conto, mas eu estava a pensar nessa altura, curiosamente, de velocidade da luz. A velocidade da luz fica diferente conforme o meio em que se propaga, não é? Então, num vácuo, nós sabemos a velocidade, mas em vidro vai ter outra velocidade um bocadinho mais lenta. Eu estava a pensar nisso e eu pensei que seria muito interessante criar um material que consegue abrandar luz de uma forma muito acentuada, ou seja, que levava um ano, por exemplo, para passar por um material muito espesso, muito denso. E eu pensei, bom, vidro, velocidade de luz, nós fazemos espelhos de vidro, não é? Vidro prateado. Então eu inventei para o conto um espelho que leva 4 anos para retornar o reflexo, para retornar ou refletir a imagem. Então há um lapso de 4 anos. É uma história sobre uma professora de ornitologia de São Francisco que encontra este espelho num antiquário em Buenos Aires. E ela dá este espelho à sua filha, que está muito doente, com uma doença séria. E daí o espelho muda a relação entre a mãe e filha e muda a vida da gente no conto de uma forma inesperada. Não vou dizer mais disso, vocês podem ler mais tarde no meu website. Mas, felizmente, a gente conseguiu verbas do governo português para fazer uma curta-metragem. E uma realizadora sueca que vive muitos anos em Portugal e nós escrevemos o guião e o argumento e depois fizemos o filme. E foi uma experiência muito gira, adorei a experiência. Como você estava a dizer, é uma média diferente, quer dizer, o filme não é escrita, a curta-metragem não é igual ao conto, mas eu adoro isso, é muito mais visual, o espelho lento funciona muitíssimo bem no filme, se calhar melhor do que no conto, porque é de facto uma imagem muito visual. O filme tem uma música que eu adoro, de um jovem compositor que vive no Porto. Então o filme não é igual. Se eu quisesse que o filme
fosse completamente igual ao conto, eu estaria muito desapontado. Então temos que ser flexíveis, não é? Eu adorava fazer outros filmes a partir dos meus romances, mas o mundo do cinema é muito diferente e fazer um filme exige imenso dinheiro. E uma lição que eu aprendi na minha vida é só preocupar-me com as coisas ao meu alcance, nas minhas próprias mãos. Então eu faço um grande esforço para escrever excelentes romances. O que acontece depois, as resenhas, os artigos, a recepção do público, eu não posso controlar. Então, uma das grandes lições e desafios da minha vida como adulto e como escritor é deixar o livro ter a sua própria vida e não preocupar-me muito com o público ou as vendas. É quase impossível, mas é um desafio enorme para qualquer escritor. Obrigada, Zé Luiz. Todos os livros do Richard misturam e apresentam um pouco da cabala, que durante muito tempo foi algo bastante esotérico, místico, hermético e fechado para os próprios judeus, quanto mais para a população do mundo em geral. Você tem uma preocupação em esclarecer, em explicar um pouco conceitos da cabala e como você faz isso na tua literatura? Obrigado, Mona. Eu descobri a cabala há 23 anos. Eu estava em casa dos meus pais, em Nova York, e descobri um livro de Gershom Scholem nas prateleiras da minha mãe. As tendências maiores do misticismo judaico. Talvez seja o título em português, não sei. Major Trends in Jewish Mysticism. E foi o Gershom Scholem, quase sozinho, nos anos 40 e 50 do século passado, que redescobriu a Cabala, uma tradição milenar, e que tornou mais acessível os conceitos básicos daquela prática. Então é graças a ele que a tradição viveu e está a viver uma renascença. É uma prática muito hermética e uma tradição oral e escrita, então é um bocado difícil falar da Cabala e resumir tudo. Mas eu diria o seguinte, Cabala é o grande compêndio da mitologia judaica. Eu diria que 99% dos judeus nem sabem que há uma mitologia judaica com anjos, com demónios, com criaturas mitológicas, com Asmodeus, o rei dos demónios judaicos, com Lilith, a rainha dos demónias judaicas. Quer dizer, há uma tradição quase secreta no mundo judaico. E eu adoro isso. Eu sempre lia mitologia, em criança lia a mitologia grega e nórdica, e descobri muito mais tarde a mitologia judaica. E eu acho que os meus romances têm uma particularidade interessante para mim. São histórias, em geral, muito realistas. Tal como Isaac Zarco, no meu romance A Sétima Porta, tem um pé no mundo muito real. Problemas concretos, traumas, dificuldades, pessoas maravilhosas, complexas, mas ao mesmo tempo tem um elemento mitológico e místico. Talvez por ser uma combinação que me tenha fascinado desde criança. Eu adoro essa mistura de realidade em que o leitor vai acreditar em tudo o que esteja a acontecer e ao mesmo tempo uma dimensão transcendente. Porque eu acho que, de facto, há questões transcendentes no nosso dia a dia. A origem do mal, a justiça, o que é o significado da vida. Eu acho que a grande questão para todos nós é como é que a gente vai conquistar o significado para a nossa vida. Isso é uma questão transcendente. Não tem a ver com mesas e chãos e tetos. Não, tem a ver com questões interiores. E provavelmente por isso os meus livros são
É muito difícil classificar os meus livros. É um problema grande para livreiros, bibliotecários, editores literários. É um policial ou é um romance histórico? É um romance histórico ou um romance transcendente? Eu não sei. Quer dizer, a Sétima Porta tem um pé no mundo místico e um pé na Alemanha dos nazis. Mas eu penso que a vida é assim. A nossa vida humana é mesmo assim. Richard, boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer uma questão que já tem sido muito debatida, mas eu não queria perder essa oportunidade, já que a gente está numa faculdade de tecnologia com um escritor. Você falou sobre outras linguagens, o cinema e a literatura. Isso. Eu ia perguntar sobre outros suportes. O livro de papel vai desaparecer mesmo? Olha, eu já vivi tantas mudanças tecnológicas na minha vida. Quando eu era criança, em Nova York tivemos 6 canais televisivos. Nem tivemos... era tudo preto e branco. Eu lembro-me muito bem, em 1964, o primeiro programa transmitido em cores era um programa horrível, simplificado, um western que se chama Bonanza, em cores. Mas, muito popular aqui. Mas toda a gente ficou agarrado à Bonanza simplesmente porque lá estavam as cores do oeste americano. Sou de uma época em que sempre que eu cheguei sempre que eu estava a fazer uma viagem, sempre a chegar ao Brasil, ou Portugal, ou aos Estados Unidos, eu tinha que encontrar um telefone no hotel ou outro sítio para ligar à minha mãe. E ela não me podia contactar facilmente. E a senhora tinha 85, 88 anos, em Nova York, fragilizada, vulnerável, doente. Era sempre uma preocupação. Agora, tem telemóvel, a minha mãe, antes de morrer, ligava para o meu telemóvel sempre que houvesse um problema. Era espetacular. Então, eu já vivi tantas mudanças tecnológicas, eu não posso prever nada. Provavelmente as pessoas daqui a 10 anos vão ter chips na cabeça e vão ligar ao Facebook aqui, ao YouTube. Eu vou postar um vídeo no YouTube, espera um momento. Quer dizer, eu não faço ideia, mas eu acho que isso é muito gira. Eu não quero prever, eu gosto de ser surpreendido, é espetacular. Quanto ao livro em papel, olha, não sei, é a geração de gente com 20 anos, 15 anos que vai determinar isso, não sou eu já sou um dinossauro. Eles vão determinar isso. Obrigado. Mais um português. Eu queria também falar um pouco sobre a questão da ciência, porque estamos aqui o Zé Luís está interessado na história da ciência, e eu queria fazer uma provocação e uma pergunta ao mesmo tempo, aos dois, aliás. Eu tenho a sensação de que o misticismo judaico aparece na mesma altura que o misticismo cristão e que o misticismo islâmico. É o século X, XI, XII na Europa, e que foi caracterizado em grande parte por pessoas que não queriam aceitar que a verdade era transmitida por pessoas que tinham a verdade. O misticismo tinha a ver com uma relação própria da pessoa, que queria ter uma relação direta com o Supremo, ou quase nesse género. Acham, porque eu já li isso, certo? Acham que essa tem a ver com a ideia da mentalidade subversiva que o Richard falou. Acham que isto também é uma atitude subversiva em relação às religiões estabelecidas na altura, que isto pode ter sido o início da revolução científica, esta questão da curiosidade do desconhecido e não aceitar a verdade como ela era transmitida? Será que o misticismo, a cabala e os correspondentes cristãos e islâmicos podem ter dado origem ao Leonardo da Vinci, às pessoas que não aceitavam o que era o aristotelismo, aquilo que estava nos livros? Acham que pode haver aqui alguma relação entre as duas coisas? Eu não sou um homem de ciência, portanto é muito difícil eu falar da história de ciência, e o José Luís pode falar muito mais disso, mas eu diria o seguinte, é que
os grandes cientistas medievais e da Renascença também falavam de práticas herméticas, de alquimia e outras práticas. Então, eles estavam muito interessados no céu, nas estrelas, nas constelações e procuravam ligações quase invisíveis, daí o misticismo, ligações quase invisíveis entre eventos distantes, entre pessoas, estrelas, entre bioquímica e química e o ser humano. E outra coisa que eu diria é que por que a Cabala foi esquecida e caluniada durante séculos pelos rabinos mais ortodoxos? Na minha opinião, e na opinião de muitos outros, é porque eles receavam que a Cabala, sendo uma linha muito interiorizada, podia conduzir o praticante à heresia, a pensamentos diferentes, a curiosidades diferentes, a procuras além das práticas ortodoxas. E daí talvez uma ligação com ciência, mas eu vou deixar o José Luís falar mais disso. Vou procurar ser breve. Eu ia fazer esse comentário a partir do primeiro comentário do Richard sobre a Cabala. Eu ia complementar o que ele falou exatamente na linha do que você perguntou. Então, a gente está aqui tudo numa atitude cabalística, sintonizados. Né? O que eu ia comentar, Richard, justamente, você falou o teu percurso pelo livro do Gershon Scholem. Né? Eu já tinha também, lá no Clube Hebraica, pena que não deu para você conhecer dessa vez, mas virá na próxima, a gente tem uma biblioteca muito boa. E eu, muito jovenzinho, também achei esse livro lá na biblioteca, perdido, peguei. E também foi a primeira vez que eu tive um contato com essa tradição, e justamente através do Gershon Scholem, numa atitude quase acadêmica, quase científica, quase de historiador das ideias, documentação. Depois de muito tempo, eu quero, daí, exatamente na pergunta dele, eu descobri que um grupo de historiadores da ciência tem se dedicado, e hoje em dia, isso já faz uns 15 anos, né? Hoje em dia eu já me considero dentro desse grupo, né? São pessoas que descobriram, né, que o Isaac Newton, né, tido como o pai da ciência moderna, né? Então, tido como exatamente o primeiro dos modernos, aquele que apresentou a sua teoria, principalmente da mecânica, né? A mecânica newtoniana, a mecânica clássica, como a gente chama, apresentou da forma moderna, ou seja, da forma dedutiva, matemática, no livro Principia, e que tinha a base empírica de centenas, milhares de experimentos ali para mostrar que aquela mecânica servia nos céus, servia na terra, servia nos mares. Né? Naquela época era o universo. E o que é interessante é que vários historiadores da ciência, particularmente um que eu gosto de citar, porque ele é importante, chamado dos Estados Unidos, Brian Copenhaver, né? Foi o editor do nosso jornal na Inglaterra, Anais da História da Ciência, durante muitos anos. Ele publicou uma matéria sobre as teologias do espaço na Revolução Científica e a sua influência na obra de Newton. Ou seja, Richard, o que a gente hoje em dia já sabe, não é um mistério, já tem muita documentação, só quem está ignorante em relação às novidades, vai continuar pensando o passado. Mas o que a gente já sabe? Que o ambiente do Isaac Newton, na Inglaterra, foi um ambiente onde, além do currículo de Cambridge, Oxford, London, oficial, havia um segundo currículo, bastante estruturado, que envolvia a Cabala. Né? Inclusive, essa Cabala, ela tinha uma versão, nós estamos agora no século XVI, XVII, na Revolução Científica, uma versão cristã. Sim. Por quê? Porque muitos judeus que tinham fugido da Espanha e Portugal, na tua história do cabalista de Lisboa, foram para Amsterdã.
alguns vieram para o Brasil, lá para Recife, nós fomos lá na sinagoga dos judeus lá de Recife, depois foram para Nova York, está aí o Richard, tudo. Mas alguns de Amsterdã foram para Londres, bancos, Índias Ocidentais, todas essas histórias que a gente sabe que não tem nada a ver com o tema, mas esses intelectuais, esses homens de negócios daquela época, também eram, coisas do passado, não é de hoje, eram também intelectuais, também eram filósofos, também eram matemáticos, também eram cientistas, coisas daquela época. O cara tinha banco, emprestava dinheiro, investia dinheiro, calculava juros, tal, e também se interessava sobre como funciona o universo, né? Típica pergunta da época, da nova ciência que está surgindo. Então, voltando à sua pergunta, o que a gente hoje em dia estuda? Que Newton, no Principia, ele coloca um escólio, um complemento, escólio geral, no final, onde ele menciona um pouco a natureza do espaço físico, o espaço que você menosprezou quando você falou, não é o teto e o chão. Não, o Newton fala, é o teto e o chão aonde eu opto pelo conceito de Makon. Makon, em hebraico, ele escreve em hebraico. Eu fui me envolver com o judaísmo, Richard, Goldfarb, por causa desse Newton escrevendo letras em hebraico. Entendeu? Eu estava aqui na PUC, fazendo a minha pesquisa, e de repente descobri, como eu já conhecia o alfabeto do Bar Mitzvah, lá da juventude, eu fui aprender. E acabei me envolvendo, estou aqui hoje como cátedra judaica. Mas, voltando, o que acontece? O Newton escolhe o conceito de espaço e ele publica com esse escólio geral. Mas ele preparou 3 prefácios não publicados, porque já na época dele, como presidente da Royal Society of London, ele não podia ser um cabalista. Você entende? Ele não podia ser um cabalista em 1720. Não podia. Então, ele não publica esses prefácios. Mas esses prefácios ficaram dormindo, e agora, no século XX, e agora no XXI, né, eles afloraram. Tem um inglês, que inclusive vem muito aqui para a PUC, parceiro nosso na história da ciência, chamado Pio Ratanzi. Ele vem da Índia, foi para o Quênia, quando os ingleses levaram os hindus para fazer as ferrovias na África, e foi estudar como jovenzinho em Londres, com o ideal, na década de 50, para fazer as revoluções na África. Ele ia fazer economia e acabou em História da Ciência e estudando Newton. Então, é mais um dos que estuda essa dimensão. Né? E o que eles dizem, que é interessante, é que, para eu encerro, deixo outras perguntas para não... eles dizem o seguinte, a gente pensava, os historiadores da ciência, quem ensinou ciência para todos nós, que apesar de, tá certo? Apesar do Newton, talvez porque não tinha internet, televisão, ele não tinha o que fazer à noite, então ele ficava ocus pocus inventando loucuras, ele foi um grande cientista, pai da ciência moderna. Essa era a visão que se tinha. O Ratanzi corrige, não é apesar de, é devido a. Você entende? O Isaac Newton foi justamente o pai da ciência moderna, porque ele conseguiu manter um pé na experimentação lógica matemática e manter um pé na cabala, na alquimia, na hermética, porque ali ele encontrou um espaço, que é Makon. Gente, só que você entender o que é Makon. Makon é ao mesmo tempo o nome judaico, hebraico, a tradução hebraica, põe no Google Makon, o que você vai ter a tradução? Lugar. Você está sentada, Tânia, num lugar, aqui nesse prédio, na Caio Prado, na Marquês de Paranaguá, tá certo? Mas, como os judeus, durante séculos, milênios, não pronunciavam e não pronunciam o nome de Deus, né? Então não tem nome, o nome, né? Eles usavam vários, os árabes também, os islâmicos também, vários outros nomes, eterno, infinito, supremo, todo-poderoso, vários nomes. Um dos nomes era Makon. Então, sentar, o profeta diz lá, sentar numa mesa legal é uma mesa que tem, você poderia falar Deus, né? Que tem lugar.
Sentar numa mesa que só rola baixaria, só coisa muito barra pesada, é uma mesa sem lugar. Essa é a noção de lugar. Claro que com 2000 anos de história, você tem toda a interpretação cabalística, toda a interpretação, inclusive aristotélica, filosófica. Macon acaba sendo um tema que tem uma vastíssima produção na literatura judaica. Quando chega no ambiente do Newton, ele vai ter acesso a essa literatura medieval, até rabínica, mais antiga, e vai defender, daí estão nos prefácios, né, ele vai defender que o espaço que ele está conceituando é Macon. Só para vocês terem entender, esse espaço precisa ter, porque senão o Alex estaria voando aqui, ele tem que ter uma força gravitacional, né? No entanto, gente, naquela época, a força gravitacional, para alguns modernos, como Descartes na Europa, já era coisa do passado da bruxaria. Então, o que a gente conclui? Que a Europa já estava mais avançada, na Alemanha, na França, na Holanda, e não tinha Macon, não tinha Cabala. Tá. E o Newton, mas também não conseguia fazer a física moderna. Descartes tentou e não rolou. Ele não deu pulo para a modernidade da física. O Newton, que estava num ambiente que a gente pensa que a Inglaterra, naquela época, ela não era British Empire, ela era ainda guerras, peste, sujeira, pobreza, cabala, mais cabala do que em outros lugares, né, que rolou. Então, é exatamente o que você falou, tem tudo a ver, e é óbvio que, gente, depois se varreu, como o Richard gosta de dizer, a história é contada pelos cartesianos que ganharam a guerra, né, e varreram para debaixo tudo isso. E ficou, apesar de, como se fosse um hobby noturno do Newton, quando, na verdade, é a fundamentação das ideias dele, né? Essa é por aí.